Fala, galera do Manto. Ei, meu povo. Vocês estão bem? Ei, Mano Gui, muito obrigado por mais um episódio aí. Satisfação em gravar. É sempre mais um episódio aí do seu lado. Privilégio estar ao seu lado. Mano, as meninas gravaram na semana que passou aí. É isso aí. E foi bênção. Top. E agora chegou a nossa vez de novo, né, mano? Representar agora, né? E é isso aí, Precisamos representar. E, mano, como já disse, é um privilégio estar aqui. Sempre. Sou grato a Deus pelo que Deus tem feito aí. E já chegamos aos 1.000 seguidores no Instagram. Deus tá abençoando aí. Negócio mesmo. E agora a gente quer deixar um recado aqui, ó. Aproveitar, se depois for fazer um cortezinho, quem segue a gente no Instagram, migra lá pro YouTube. Segue a gente no YouTube lá, porque precisamos, né, Gui? Não, pera aí. Chegamos a 1.000 seguidores, tem pessoas que assistem. No Instagram, deixa bem claro. Ah, sim. 1.000 inscritos não, então, seguidores no Instagram. Não, então por favor, né? Se inscreva. Precisamos de vocês. No canal, dá seu like, não custa nada. Ativa o sininho, se inscreva, compartilha. Como a gente brinca aqui, manda no grupo errado, faz de conta que. Manda pra geral aí, cara. E mete bronca. Vambora. Precisamos da ajuda de vocês aí. É certo? Isso aí, certíssimo. Estamos no YouTube, Instagram, Spotify, TikTok e Quai. Certo? Tudo que é mais. Esqueci. Uai também? Né? Não, acho que não. Tá no Mineiro. Orkut também. Mano, então MSN. A gente precisa da ajuda de vocês aí. Não se esqueça aí de ativar o sininho e se inscrever. Isso é muito importante verdade, pra pessoal. gente. Por favor, se inscreva. E é isso aí, cara. É isso aí. Agora é mano, então, eu acredito que sim, mete bronca. É hora. Vamos lá. Um agradecimento especial para a Top Lonas, nosso patrocinador master. Top Lonas está com a gente desde o começo, isso certo? Tem nos ajudado. Para você que quer reformar sua casa de forma limpa, rápida e prática, sem sujeira, indolor, conte com a Top Lonas. Os adesivos são ótimos, excelentes. A gente gosta sempre de reforçar em todo o episódio que essa mesa era uma porta, virou uma mesa. Exatamente. Certo? Precisávamos de uma mesa para o podcast, envelopamos, eu e o Aldreco aqui, metemos o louco e deu certo. Entendeu? Você não procura muito defeito, mas tá bom. Gente, de verdade, muito top, material, né? Excelente. Quer passar um álcool. Não incha, não desbota. Cara, não tem infiltração, não pega fogo. Então... Já é laminado de fábrica já, né? Então isso é muito importante, vale ressaltar. É bem melhor que um papel de parede, não, o adesivo ele é impermeável, então assim, a qualidade, uma espessura mais grossa, esconde imperfeições. Exatamente. Então, assim, gente. E se você for em alguma das 3 lojas que tem aí, né? Você pode verificar que realmente, se você olhar aqui, você não fala que é um papel de parede ou um adesivo. Isso aqui é muito real, é muito próximo do real. Com certeza. Então assim, aproveite, vá nas 3 lojas e diga que você assistiu o do MantoCast saindo por isso, certo? Muito importante para eles saberem também e dar um desconto especial, certo? Isso aí. Nosso segundo patrocinador da noite, ou do dia, depende da hora que você está assistindo, é a Luciana Globo Sabor. A Lu faz doces maravilhosos, faz uma bala baiana que se assemelha ao maná. Você que quer conhecer o maná aí, que fala, né, na Bíblia, em Êxodo, você pode comer as balas baianas da Lu. Mano, é top. É nessa borosa. Top. Gente, é demais, cara, é muito boa. Tinha até pessoas que não gostavam de bala baiana e tal, de coco, depois que comeram, foram curados. Glória. E é isso, pessoal. De verdade, é muito boa. É muito caprichosa e o sabor, assim... Meu, é uma nave. Ele vai desmanchando na boca, nem parece que é coco. Você fica uns 3 dias assim... Eu sou suspeito. Dando risada à toa. Sou suspeito porque sou descendente de baiano, eu gosto de coco, gosto de bala. Mas se você tiver a oportunidade... chama ela no Instagram ou no WhatsApp, até mesmo no WhatsApp, encomenda sua bala, tem bolo também, que é começou a fazer. Isso, tem muitas outras coisas, né? Prato salgado também, que elas estão com a novidade aí. Isso, agora salgado. E no doce de banoffee, morangoff, tudo que é off aí. Então aproveite. Contar com ela aí. E temos... E o nosso patrocinador também hoje é o Bálsamo Gess. Para você que aí tá com umas dores no corpo, na coluna, até dor de dente, né? Inclusive o Aldrin também já tomou
bom esse remédio. E é bom. Do Bálsamos. Gente, a qualidade é top, funciona de verdade. Recusa imitações, certo? Porque realmente o remédio é muito bom, cara. Resolve de verdade. Vocês não irão se arrepender dessa compra aí. Previne também lesões pelo corpo, né? Então, assim, um remédio que está no mercado agora, que vai realmente funcionar para você. Não deixe de aproveitar. É só contar com eles também, Instagram, WhatsApp, e manda sua mensagem lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E você que está nos assistindo, se você sentir no coração de patrocinar o do Manto, seja em espécie, seja em permuta, seja em oração. Piques, em oração, que precisamos mais do que tudo aí. Bastante. Então, também aqui na descrição, se você rolar aqui, vai aparecer. Entre em contato com a gente, converse com a gente. A gente será muito grato pela provisão que Deus está mandando através de você. Reforçando que todos os recursos em prol do reino. Então a gente investe no estúdio, a gente investe em tudo que envolve esse podcast para que essa mensagem chegue com qualidade para o maior número de pessoas. Então a gente gosta sempre de reforçar isso, porque a gente tem uma equipe, né, também com a gente. Então a gente tem vários custos, você vai nos abençoar muito. Exatamente. Certo? Então vamos para o que interessa, Mano Gui? Olha, rapaz. Vamos pro que interessa? Vamos pro que interessa. Eu nem dormi essa noite. Vou até molhar a palavra aqui. Deixa eu molhar também, porque eu nem dormi essa noite. Tá ansioso, eu vi isso mesmo, tá ansioso. Esse convidado. Eu molhei a palavra aqui agora. Agora vai. Agora vai. Gente, muito bom. Se apresenta? Vamos lá, nós dois. Então vamos. Nós três e... Roberto! Castalita, hein? Mano, top ou não? Prazer em conhecê-lo. Sim. É a oportunidade aí de trocar essa ideia. Agora nós vamos prosear de verdade. Vamos lá, vamos conhecer, vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre empreendedorismo, né? Isso, cara, é um tema hoje muito legal que a gente vai abordar com o Roberto. Empreendedorismo cristão. Então, muitos cristãos, né, têm dúvidas sobre isso, como empreender, as experiências, os desafios que isso aborda, né? Sim. Que isso realmente tem, não tem como. Hoje é um cara que entende do assunto, então você vai ser muito abençoado. Eu agradeço, né, o convite aí de vocês aí. Imagina, cara. Torço para que esse número de 1000 seguidores triplique, quadriplique e assim, amém. Sucessivamente. Vambora, né? Faz o que gosta, né? Então isso é verdade. Isso daí é uma parte importante. Queria também dizer que eu tenho os produtos, os adesivos da Topilona na minha loja. Aí, ó. Quem conhece a loja sabe que a gente tem muito produto de vocês lá, né? Que a gente se conheceu antes e aí depois você foi trabalhar com a Topilona e a gente acabou fazendo uma parceria. Então tem bastante coisa da Topilona lá. Transformou mesmo. Produto bacana. Show. Então é isso. Bom. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Quem que é o Roberto? Conta pra gente. Um pouco da sua história, de onde você veio, família crença. Cara, o Roberto é isso que você falou, família, né? Mas assim, eu sou nascido e criado na cidade de Vinhedo, né? Interiorzinho aqui, perto da gente, dá 60 km de distância daqui lá, né? Vivi até os meus 30 anos. Cidade do Figo? A cidade do Figo é Valinhos. Valinhos. Lá é a cidade da uva. Cidadão, sim. Tá bom, bem servido também. Também é bem conhecido por esse quesito aí. E sou nascido e criado lá, né? E estamos aqui em Americana já há 8 anos. Sou casado, pai de 2 filhas maravilhosas, né? Minha esposa não pôde estar aqui com a gente hoje, queria estar. Que inclusive ela é a inspiração do nome, né? Da ótica, né? A ótica Castalita. Minhas filhas Beatriz e Manuela, né? E como eu disse, estou aqui há 8 anos já, atuando no ramo óptico, trabalhando aqui. E o Roberto é um pai, é um amigo, é um parceiro, né? Muito pacato. Para quem conhece sabe como eu sou muito tranquilo, né? Resolve as coisas com tranquilidade, né? Acho que esse é um pouco do Roberto aí, né? Explosivo quando precisa ser, mas quem me conhece sabe que para explodir demora muito. E você chegou a vir de lar evangélico? Como que foi esse? Cheguei. A minha conversão, na verdade, eu já conheço Jesus já há 20 e tantos anos, né? Já tenho uma caminhada boa já. Tive algumas boas experiências com o Senhor aí, né? Já vim de lá já com um conceito cristão, né? Minha família toda
Minha esposa é da Assembleia de Deus, né? Bom. Desde de criança. Meus sogros, né? Meu sogro e minha sogra são da Igreja Batista, da Assembleia, desculpa. E eu conheci a igreja através da congregação cristã, né? Foi minha primeira experiência com a igreja, né? Com a igreja cristã. Da hora. E me converti, né? Me batizei numa igreja batista da cidade de Vinhedo, lá num bairro chamado Capela, né? Que a gente veio. O bairro Capela é um bairro muito bom para se morar, muito bacana. Lá eu deixei muitos amigos e sinto muita falta do bairro. Foram muitos anos ali, né? E me converti na igreja batista, me batizei na igreja batista, né? Pastor Claudinho, um homem de Deus, cara, um homem poderoso assim na palavra, sabe? Humilde, simples. Aprendi muito com esse homem de Deus, não tenho dúvida disso. E quando eu vim pra cá eu senti muito, sabe? Na verdade eu sinto até hoje, pra ser sincero pra você. Eu falo, minha esposa fala que a gente não conseguiu cortar o cordão. Não se desligou, né? Ainda. Porque dá 5 minutos aqui, eu pego as coisas e quero ir pra lá, quero estar lá com o pessoal, sabe? Mas eu já vim de lá já com um conceito cristão, né? Já vim de lá já há mais de 20 anos na caminhada. A minha primeira experiência com Deus foi uma experiência muito, assim, única, né? Eu costumo dizer que a experiência que eu tive com Deus na minha conversão foi a mesma experiência que Paulo teve com Jesus. Foi muito parecida, assim, sabe? Então, um dia eu estava caminhando na rua e de repente, né? Hoje a gente entende que é o Espírito Santo falando no nosso ouvido, né? Mas naquele momento eu não sabia, não tinha esse conceito, né? E eu ouvi a voz muito, né? Muito audível, assim, sabe? Nítida no meu ouvido, né? Falando acerca das coisas do Senhor, né? E eu costumo dizer que eu só me dei conta de tudo isso depois de um tempo, porque eu desmaiei, segundo as pessoas que estavam ao meu redor ali, disseram que eu perdi a noção, né? Desmaiei. E quando eu me dei conta do que estava acontecendo, já tinha ambulância, já tinha na rua, era uma coisa muito louca, assim, sabe? E foi a primeira experiência que eu tive, assim, né, com relação à presença, assim, sabe? E de lá então a gente, né, graças a Deus a gente entendeu o propósito do Senhor, mas eu costumo dizer que a minha conversão foi muito parecida com a de Paulo, né? Não sou bruto como ele, gostaria de ser, né, meio estouradão igual ele, assim, mas não consigo, né, não é meu perfil. Mas a minha conversão, a minha primeira experiência com Deus foi desse jeito. Que da hora, mano. Que da hora. E são vários anos já até hoje, né, Roberto, com a caminhar com Cristo. Você chegou já a ficar um tempo distante de Deus, porque a gente tem às vezes essas crises, né, tipo, sei lá, dá uma esfriada, a gente, no primeiro amor tá ali, naquela coisa de evangelizar e tal, de repente passa alguns anos a gente dá uma esfriada. Você chegou a ficar distante de Deus, ou o que você falaria sobre isso, sobre quem passa por isso, e uma dica? Cara, né, eu já fiquei, né, eu acho que dificilmente uma pessoa falar que nunca ficou, né, nunca teve uma experiência de ficar distante do Pai, né, porque assim, nós precisamos entender que a parte espiritual que nós vivemos hoje, ela eu vou dizer para você que é 99% espiritual e 1% natural. Então nós que temos esse conceito espiritual, por alguns momentos nós vamos se distanciar do Pai. Sim. E é normal, né? Faz parte do processo. Até porque é uma maneira que a gente tem de poder voltar, de entender, né? E receber aquele abraço, né? Aquele carinho do Pai novamente, né? Eu, assim, antes de tudo isso acontecer, nós voltando um pouquinho no tempo só para explicar para vocês, eu tive um período dos meus 13 anos até meus 12 até os meus 22 anos, eu fui dependente químico, né? Então eu fui usuário de droga, com drogas fortes, né? Crack e tudo mais. Então assim, esses 10 anos que eu vivi no mundo das drogas, né? Tanto bebida quanto todo tipo de droga que você possa imaginar, eu tive várias experiências, né? Hoje a gente entende que foram experiências que Deus permitiu que nós tivéssemos para que a gente pudesse ter esse conceito que a gente tem hoje. E ajudar pessoas também, né? Mas assim, eu me recordo que um período que eu fiquei muito distante de Deus foi quando eu viajei para um outro estado, né? E lá eu com conceito conceito cristão, mas eu não me encontrava nas igrejas de lá. E aí comecei, sai aqui, um rolezinho ali, balada ali e tal. Quando eu fui ver, já estava
meio que distante, né? E esse foi um dos motivos que me fez voltar para a cidade, né, de Vinhedo. Porque eu vi que se eu continuasse lá, talvez hoje eu não estaria aqui dando esse testemunho para vocês. Sim, né? Então, com certeza. Tive sim essa experiência de ficar distante, é uma experiência horrível. Um pouco antes disso acontecer, Deus me deu uma visão, né, onde eu estava deitado dormindo e debaixo da minha cama saíam vários demônios e se apoderavam do meu corpo. Né? Então foi uma experiência muito assim, cara, até arrepio de falar. Louco. Mas foi uma experiência assim muito única. Então naquele momento eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer. Né? E de lá então a gente tem lutado para permanecer, né? Porque não é fácil. Também não é fácil. Não é fácil, né? Ainda mais na atualidade de hoje, né? Muito difícil mesmo, né, cara? Mas como você falou, essas experiências servem pra gente refletir também, né? A importância do evangelho na nossa vida. A gente dá uma acomodada e tal. E aí dá esse choque, né, mano? Então acaba realmente tudo faz sentido, né, depois, né, quantas pessoas podem ser alcançadas por você, né, através desse testemunho, né, então Deus não joga nada fora, né. Não, né, o que eu sempre tenho falado, as experiências que a gente tem na vida serve de lição, nenhuma é à toa, mano, serve de lição principalmente pra gente ensinar outras pessoas, igual, assim como ele, eu também fui dependente químico, então serve, o que eu tenho como principal assim é que você não tem como dar ajudar uma pessoa se você não passou por aquilo ali. Simplesmente você não vai falar, pessoal, sai daí, desce daí, mas você nunca passou por essa situação. Então serve como eu cheguei, pra você ter uma ideia, eu cheguei numa situação assim tão delicada na minha vida, e minha cunhada até brinca comigo, né? Que ela não consegue ver essa braveza, né, da minha parte, porque eu sou muito pacato. Mas eu me envolvi tanto com não só com droga, né? Porque aí você abre várias portas. É um leque, né? Tá, tipo, um atrelado com só pra você ter uma ideia, desse princípio das drogas, eu saí de lá até com experiência em latrocínio. Né? Então, assim, só pra você ter uma ideia, o nível de evolução que teve, né? Porque assim, né, como a Bíblia diz, né? Um abismo vai puxando o outro. E, cara, você vai se afundando. Né? Então, eu saí de lá, eu já sabia fraudar cheque, pra você ter uma ideia. Foi uma... Cara, a gente precisa de mais tempo pra poder contar essa experiência pra você. Mas, assim, pra você ter uma ideia, eu teve um episódio que eu tinha acabado de completar 18 anos, pra você ter uma ideia. E eu tava no banco Caixa Econômica Federal da cidade. E já havia na cidade os jornais da cidade local, da cidade lá local e das circunvizinhanças. Já haviam colocado, né, nas páginas de entrada assim, de que tinha uma onda de estelionato na cidade, né, que a polícia já estava atrás dessas pessoas estelionatários. E eu era um desses caras, pra você ter ideia. Então eu entrei no banco para descontar um cheque e quase saí de lá preso. Nossa. E foi a experiência maior que eu tive, assim, de poder dizer assim, olha, eu fui, assim, pacato ao extremo para poder sair de lá sem ser preso. Mas, assim, eu entrei no banco logo que o banco abriu e 20 minutos depois tinha 2 viaturas da Polícia Civil encostando na frente do banco, descendo cada viatura com 4 policial civil entrando dentro do banco e eu aguardando o gerente vir me atender. Agora. E eu fiquei ali, falei, cara, agora eu rodei. Né? E aí com o celular na mão, aquele celularzinho de flip, coisa de playboy, né? Porque assim, é o que esse mundo proporciona. Exatamente. Né? Dinheiro momentâneo, riqueza. Dinheiro fácil, né? Da mesma forma que ele vem. É igual as bet da vida, né? Isso daí é febre. Do mesmo também, jeito que vem, vai, né? Mas assim, foi a experiência assim, que eu tive mais receio de preso na minha vida, sabe? Então... Aí eu acabei conseguindo contornar a situação, né? Porque quando você está no mundo de mentira, a mentira ela se torna verdade, tanto você fala, né? Então, consegui sair, mas não consegui sair porque eu fui bom. Eu consegui sair porque Deus tinha um projeto para mim de fora, né? E se eu tivesse entrado também, eu tenho certeza que Deus teria um projeto também, porque os planos de Deus não podem ser frustrados, não pode ser nenhum. Exatamente. Então eu tenho certeza que para onde Ele me levasse, eu ia alcançar o resultado que Ele queria. Mas eu agradeço a ele por ter me poupado de ter frequentado algo a mais. O pior, né? A gente não indica pra ninguém, não. Você comentou que você é casado. Conta pra nós como você conheceu a sua esposa, Thalita. Entrou nessa história aí. Eu era líder
aqui a gente tem o conceito de grupo de conexão, né? Desde que a gente vai hoje não tem a célula. Talvez você já ouviu falar. Sim. E eu era líder de célula de jovens. E eu tinha pelo menos uns 40 jovens que eu cuidava. E era comum a gente sair da igreja e ir para casa de um dos meus liderados, né? Que era o João, que é irmão da minha esposa. Né? Então nós ficávamos lá, porque ele tem a casa deles, a casa da minha sogra, é tipo uma casa bem no fundo assim, um terreno bem grande na frente, parece um sítio, uma chácara. sítiozinho assim, sabe? Mas eu não sei te dizer em metragem, mas sei lá, 500 metros, não sei te dizer assim. Mas é essa sensação bem que grande. Dá quando você chega, sabe? A casa lá no fundinho assim, aí tem uma área assim, do lado tem uma quadra, né, que é da prefeitura, e um terrenão espaçoso. Então era comum a gente brincar lá, né? E aí na virada de ano de 2010 para 2011, nós passamos o ano novo, que era comum a gente estar sempre junto, então nós passamos o ano novo na casa deles. E aí os meninos foram para casa dele e as meninas foram para casa de uma outra irmã, né, para não ficar todo mundo junto ali. E nesse tempo a Thalita chegou. A Thalita também estava meio distante do Senhor, né? E aí estava chegando uma balada muito conhecida em Campinas, né? Que inclusive era no shopping, né? Nesse shopping que tem do Shopping das Bandeiras, Shopping Campinas. Shopping Dom Pedro. Né? E tinha uma balada lá dentro, uma balada bem frequentada. E eu tava na casa dela, né, com os meninos, e ela chegou de madrugada, querendo entrar, né? Eu falei, pô, como é que não vou deixar ela entrar na casa dela? Os pais viajando, né? E aí eu atendi ela e tal, eu falei pra ela, faz o seguinte, vai dormir no quarto da sua mãe, tranca a porta, porque só tá a molecada aqui, né? E o molecada sabe como é que é, cara, bagunceiro, aí, né? E ela foi pro quarto dormir e tal, e a gente começou ali, na verdade, não foi naquele momento que surgiu algum interesse, né? Mas ali já foi o primeiro contato que nós tivemos. E de lá então a gente começou a caminhar junto, andar junto, né? Participar. Aí a irmã dela começou a estar mais presente com a gente. Inclusive, pra você ter uma ideia, a irmã dela é casada com meu irmão. Que louco. Então assim, 2 irmãos casados com 2 irmãs. Caramba. Né? E aí a gente começou a andar junto, né? A galera junto ali e tal. No começo a gente, como eu vim da Batista, então lá tinha um princípio de namoro. 3 meses de oração e tal, tinha aqueles conceitos de até você ser apresentado para a igreja, né? Olha, agora estão namorando e tal. Então a gente chamava de caminhar, né? Sim. O pessoal tá caminhando. Então caminhar já podia pegar na mão e tal, né? Já era um negócio mais mais sério, já era mais avançado. E aí de lá então a gente começou, né? Completamos esse ano 13 anos de casado, né? 14 anos entre namoro. 14 anos junto. E desses 14 anos aí renderam 2 frutos, né? Que são os nossos filhos. Que inclusive, né? Até aproveitando aí, as minhas filhas são os milagres do Senhor, né? Irmão, eu tenho tanto milagre pra contar que... a gente sairia com a sacola cheia. Eu por conta do uso excessivo de droga, eu não podia ser pai. Caramba. E a minha esposa tinha um vale policístico. Então a probabilidade dela ser mãe também era mínima. Então, pra você ter ideia, quando a gente casou, a gente já casou com o conceito de adotar uma criança. Vamos adotar, inclusive, pra você ter ideia, a gente entrou na fila de adoção e viemos até pra Americana visitar, né, a adoção para poder dar continuidade, porque mesmo depois que minha filha nasceu, a gente queria adotar. Mas assim, a minha filha, nós não esperávamos, né? Ela, inclusive, a gente não se prevenia, né? Em nenhum sentido. Tecnicamente não teria motivo, né? Sabia que não ia ter possibilidade. E com 3 meses de casado, no 4º mês quando eu completei 1 ano de casado, minha filha nasceu com 1 ano e 1 mês. Nossa. Com 1 ano e 1 mês de casado, minha filha nasceu. Nossa. Ou seja, essa foi o primeiro milagre que nós vivemos dentro do nosso casamento, né? Em questão de família. E aí, um belo dia, ela acordou e falou, vou fazer um exame que acho que eu tô com dengue. Né? Tô me sentindo mal e tal. Eu falei, vamos lá, né? Vambora. Fizemos um exame beta-HCG e dentro de outros exames lá. Não deu nada. Aí descobriu a segunda filha. Nossa. Ou seja, 2 milagres, né, que nós vivemos aí. Eu não podia ter filho, não podia ter um filho e hoje tem 2. Só pra você ter uma ideia, né? Então, assim, essa é a minha trajetória de casada. E a Thalita, cara, quem conhece ela sabe, ela é espaventada,
né? Brava pra caramba, né? Mas é parceira, Cara, eu falo que hoje eu não consigo me ver sem ela do meu lado, sabe? Nós estamos aqui há 8 anos, né? Americana. Somente nós 4, né? Nós 4 ali brigando junto, correndo junto, lutando junto. Você tem rede de apoio aqui, assim? Não tem, né? O parente mais próximo nosso é 60 km de distância. Então, tudo lá em Vinhedo. Tudo lá em Vinhedo. Total. E isso é primordial, né? Tem alguém do lado aí como base pra ajudar, né? Com certeza. Ajuda, né, cara? Ajuda bastante. Né? Você quer ter um momento a sós com a esposa, né, e tal. No entanto, por exemplo, hoje a minha filha teve, a mais nova tava com aquela pé mão boca, né, que é uma doença que dá nas crianças. E aí nós tínhamos uma outra reunião da igreja que tá acontecendo hoje, inclusive. E aí ela falou, olha, faz o seguinte, você vai pro podcast, eu vou pra reunião. Só que aí no caminho ela lembrou, falou, olha, não posso ir porque a Manu tá com pé mão boca, né? Vai ter mais criança lá e tal. Ela acabou ficando em casa. Mas assim, o nosso maior prazer não é fazer cinema com as meninas. Sentar, deitar no sofá, curtir junto, pipoca, chocolate quente, é o que a gente mais gosta. Coisa gostosa. Família. Né? Parceria mesmo, a gente é parceiro mesmo. Cara, o que mais mudou na sua cabeça como homem, assim? Eu gosto sempre de perguntar pra homem, assim, porque eu acho que a nossa cabeça muda muito quando a gente vira pai, né? A gente tem um senso de responsabilidade de um jeito e quando a gente vira pai, muda muito. E como que era você antes de ser pai e depois que você virou pai? Mudou muita coisa? Você amadureceu muito? O que você sentiu naquele momento que você virou pai? Cara, antes de você, desculpa interromper, como que pode, né? Virar uma chave instantâneo, né? O negócio vai... Nossa, é sinistro. Não sei pra vocês, se durante a gestação vocês caíram a ficha que ia ser pai ou foi depois. Pra mim, foi depois. Quando a neném nasceu, teve que ficar na UTI, pra mim ali... Foi... Mas depois, você fala? Pra mim foi depois. Não, pra mim também. Pra mim foi depois do nascimento dela. Enquanto a minha esposa tava grávida, pra mim tava... É normal, assim. A ideia aconteceu dela veio prematura, né? Precisou ficar na UTI, mano, ali foi o start que deu. Como que foi pra você? Cara, é assim, ó, eu... devido a toda essa situação, né? De vez em quando eu voltar um pouquinho lá atrás para vocês entenderem. Sim, né? Sim. Meus pais se separaram muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade quando meus pais se separaram, então eu cresci de favor na casa de tios, de parentes, né? Então o que acontece? Você tendo essa experiência, você tem que amadurecer muito cedo. Né? Então você não tem muita opção de ser criança. Por exemplo, eu fui brincar de carrinho já adulto. Né? Não tinha essa liberdade de poder, até porque não tinha condição. Minha mãe trabalhava para poder ganhar dinheiro e mandar dinheiro pra gente, né? Então a gente teve uma vida muito difícil e por conta dessa vida difícil eu tive que aprender as duras penas a ter responsabilidade. Então quando eu me tornei pai, foi uma alegria assim que incomparável, acho que não tem como mensurar, né? Até porque teve essa questão de não poder ser pai. Mas eu já tinha a responsabilidade antes. Hoje a responsabilidade ela mudou no quesito de ter que cuidar das 3. Então a correria hoje, a luta hoje, a busca hoje é para dar conforto para elas. Eu falo pra minha esposa que meu maior sonho é eu chegar, dar o cartão na mão dela e falar, viu, vai pro shopping gastar, vai se divertir com as meninas. Só que hoje tá fora da realidade, né, amor? Até porque a gente vive num país onde não dá pra... não dá, eu ia falar cada mês, mas a cada dia sobe o alimento. Me fala, a gente começa o dia 1º com uma meta e termina o dia 30 já pensando no dia 1º de novo, na meta de novo, né? Mas eu acho que não mudou muito o meu conceito de responsabilidade, tá? Eu acho que a responsabilidade não mudou. Mas assim, a emoção e a experiência de poder, né, carregar sua filha no... Cara, hoje minha filha tá maior que eu. Minha filha tem 12 anos. Caramba. Né? Assim, meu tamanho, vamos dizer assim. Se bem que pra ficar meu tamanho não precisa muita coisa, né? não precisa muita coisa. Mas assim, cara, 12 anos, completou 12 anos agora dia 9. E dia 9 de maio, né? Só pra você ver, eu casei 14 de abril, aí minha filha nasceu 9 de maio e ela nasceu 3 de junho. Então assim, tudo próximo. E aí uma coisa interessante, que olha só pra você ver, quando nós pegamos a chave da loja, nós pegamos 9 de maio. Nossa. Quando nós inauguramos a loja, pra vocês terem, a Manu não era nascida. Nós inauguramos dia 3 de junho.
Ou seja, nós inauguramos o dia que minha filha nasceu. Então nós comemoramos o nascimento da minha filha, né? E a vida de loja, né? O aniversário da loja. Que louco. Esse Deus é Deus de detalhes, cara. Detalhes, exatamente. Muito bom, exatamente. Cara. E a minha vinda pra cá também, né? Aproveitando, desculpa, sei que vocês têm o tema aí, mas a minha vinda pra cá também foi baseada numa palavra que nós recebemos de um encontro de casais, né? O Senhor usou um ministro para poder trazer uma palavra para nós, cara. E essa palavra se cumpriu, para você ter uma ideia, depois de 3 anos que nós tínhamos recebido essa palavra. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi essa conexão com a americana? Porque você estava lá em... Cara, é Deus, né? E aí nós tivemos essa experiência, para você ter uma ideia. Olha só para você ver. Nós somos de Vinhedo, nós estávamos no congresso de casais em Pós de Calda. Olha só, nada a ver, né? Pós de Calda. Recebemos essa palavra e assim... Não ficamos meditando nela a ponto de falar, olha, vamos fazer acontecer. Não, descansamos no Senhor. Isso é uma palavra onde o ministro da noite, ele nos chamou lá na frente, né, para trazer essa palavra para nós. E aí ele falou, olha, Deus está mandando te dizer, né, que ele vai te levar para uma cidade distante, onde você vai cooperar com o reino, né, e dentro disso daí vocês vão viver experiências assim, que por alguns momentos vocês vão questionar se de fato Deus está com vocês. E eu me lembro que uma das experiências que nós tivemos aqui em Americana foi um dia que minha esposa foi comprar sal, que sal é uma coisa barata, né? Ainda hoje eu não sei quanto, né? Mais ou menos. Mas assim, eu tô falando de 8 anos atrás, por exemplo, sei lá. Era no máximo R$1. R$1. No máximo. Cara, nós chegamos no mercado e não tinha dinheiro pra comprar um sal, mano. Pô, a gente tá falando de R$1, cara. E foi a primeira experiência que a gente teve assim, a ponto de... E eu me recordo como se fosse hoje. A data. O ano eu não me recordo, mas a data foi 15 de janeiro, mano. Eu me recordo da data. Tipo, já virou o ano, já... Já virou o ano... Perrengue. Nesse, né? Cara, e aí chegamos lá, pô... 1 quilo de sal, não consegui comprar 1 quilo de sal, mano. Certo. Aí chegamos em casa, os dois bravos, né? Que Deus é esse? E aí? Manda a gente pra cá pra passar fome? Onde eu... Duas crianças, que na época não tinha só a Bia, né? Com uma criança de colo, cara. Minha filha tinha 2, 3 aninhos. Muito psicológica, né? Pô, aí você fala, quero voltar embora, né? A primeira coisa, né? Mas aí não, cara, o Senhor insistiu, fica que eu tenho promessa pra vocês, né? Nós chegamos numa sociedade, né? Onde a sociedade não deu certo. E a sociedade durou só 6 meses. Eu costumo dizer que Deus usou até os sócios para que a gente pudesse chegar aqui. Usou como alavancagem, né? Exatamente. E hoje, né, um cara muito querido, tenho muito carinho por ele, né, pela esposa e tal. Mas a gente chegou aqui nessa sociedade que durou 6 meses e acabou não dando certo. Mas, cara, é vixe atrás de eita, mano. É só uma coisa puxando a outra e problema sem problema. Pra chegar até onde chegou, né? Graças a Deus hoje tá... Graças a Deus. O que o Roberto de hoje falaria pro Roberto lá de antigamente? Depois de tanta experiência, né? Cara... Pra fazer diferente. Você, cara, ó, não casa. Não, tô brincando. A minha vez ninguém avisou. Então, eu acho que eu pensaria isso, pô. Não vou avisar nada, minha vez ninguém falou nada. Pô, não casa. Vai de boa. Não, eu tô brincando. Cara, eu assim, como eu disse pra vocês, eu tive que amadurecer muito cedo, cara, por conta da experiência que eu tive de vida. Nós chegamos a passar fome. Então, assim, hoje, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu não faria nada diferente do que eu já fiz até agora, né? Mas eu daria esse conselho para o Roberto de antes. Porque quando eu casei já numa idade... Para o homem, uma idade tranquila, 30, 31 anos, né? Mas se eu soubesse que eu ia chegar onde eu cheguei depois de casado, eu teria dado conselho para que eu pudesse casar antes. É lógico que se eu casasse antes, talvez eu não casaria com a mesma pessoa, né? Sim, Mas o casamento para mim fez muito bem. A vida de casado, as lutas, as dificuldades, né? As experiências, vamos terminar, né? Que é acho normal no casamento de qualquer pessoa. Passa por crises, né? Cara, umas crises muito doidas, né? Então, eu acho que eu daria esse conselho. Na verdade, eu não mudaria nada do que eu já vivi até agora, sabe? Eu acho que eu vivi muito bem até agora. O conhecimento que eu tive,
a experiência que eu tive com Deus lá atrás, né? Talvez eu daria o conselho para não ter se envolvido com droga, né? Porque eu acho que foi um período muito delicado para mim. Onde eu poderia ter me perdido. Mais obscuro, né? Talvez seria esse conselho pro Roberto James, né? Cara, não usa droga não, porque droga mata. Vai dar ruim mesmo, né? Você comentou das dificuldades do casamento. Qual que você tem aí pra contar pra gente? Cara, o momento mais difícil da... Não, é do cotidiano, né? Às vezes a discussão, a mulher... Porque assim, ó, o homem, ele precisa viver um nível de sensibilidade com Deus pra tentar entender seu parceiro. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, vai ter dia que ela não vai querer que encosta nela, né? Cara, você tem que respeitar o espaço dela. Vai ter dia que ela vai querer abraçar você e chorar. Cara, você tem que ser um ombro amigo pra chorar. Uhum. Né? Vai ter dia que ela vai querer só conversar. Por exemplo, desses longos anos de casado, a minha mulher me cobrava muito a conversação. Cara, você precisa conversar mais, precisa se abrir mais. Cara, mas não era uma coisa que eu não queria fazer. Era algo que era um bloqueio que eu tinha por conta da situação que eu já vivi. Uhum. E pro homem, parece que qualquer coisa que a mulher fala, dependendo da maneira que ela fala, é alfinetado. Alfinetado, apunhalada, isso daí era problema. Né? Muito. E eu, graças a Deus, por conta de todas as experiências que eu tive, eu aprendi a lidar com isso. E eu sempre tive comigo o seguinte, cara, eu não vou casar 2 vezes, tá? Isso é fato, não vou casar 2 vezes. Se um dia, porventura, o senhor recolher minha esposa, você vai ficar sozinho? Vou ficar sozinho. Eu falo isso pra ela, dar risada. Né? Você vai ficar sozinho? Cara, eu vou ficar sozinho. Cuidar das minhas filhas, entendeu? Que é o bem mais precioso que eu tenho. Porque eu tive uma parceira, né? Eu tenho uma parceira. E o dia que o senhor recolher ela, se o senhor recolher ela, se não voltar antes, né? A gente tá esperando que Jesus volte. Eu acredito que vai voltar antes. Mas eu não casaria de novo. Eu não tenho essa pretensão, sabe? Porque minha esposa é muito parceira. Então, assim, já vivemos várias situações a ponto de querer separar, inclusive em Americana mesmo. Eu não me recordo o ano, mas nós tínhamos aberto uma outra unidade, né? Nós temos uma ótica no centro. Nós abrimos uma outra, acho que na rua, umas 3 ruas para cima, né? Na 7 de setembro ali. E esse período que nós abrimos a outra loja, nós estávamos passando por uma situação muito delicada no casamento, né? E, inclusive, um dos fatores que geravam mais problema no meu casamento era a questão da pornografia. Eu tinha muito problema com isso. Então, nenhum desses motivos de discussão para separação, esse foi um dos motivos. Porque para a mulher, assim, traída. Exatamente. Sim, né? Com certeza. Para o homem, talvez, é uma sensação de alívio e coisa e tal. E não tem como explicar. Né? Primeiro que não dá para explicar que a gente tem um conceito de que é pecado e acabou. É difícil o homem que não passa por esse problema. Exatamente. Né? Mas assim, e aí ela descobriu, né? Gerou um clima muito, muito complicado. E nós estamos ali, né? no processo de separação. E foi num princípio que eu entrei no princípio de depressão. Eu só não entrei na depressão profunda porque eu tenho certeza que Deus tinha algo para mim de uma forma diferente. Porque precisei até passar com um psiquiatra, tomar remédio, né? Enfim, fui correr atrás de resolver. E esse período foi um período muito tenso pra mim, cara. Porque era briga todo dia. Nós ficamos mais de 60 dias sem se falar. Nossa. Aí você imagina, com 2 filhas, morando na mesma casa. O negócio nós tínhamos 2 lojas, então a gente já tava arquitetado por nós o seguinte, ó, você fica uma loja, eu fico outra, você cuida daqui, eu cuido de lá. A gente separa, eu durmo na loja, fico por perto aí para ajudar a criar, mas a gente vai separar. Então acho que foi o período mais tenso que eu vivi dentro do meu relacionamento. Né? E que na verdade também era uma coisa que já tinha acontecido antes. Né? No começo do meu casamento, esse foi um dos motivos também que gerou a discussão da separação. Então nós conversamos sobre separação 2 vezes em 13 anos. Né? Era recém-casado, 2, 3 anos, aconteceu essa questão da pornografia, que é um fator que eu acho que os casais deveriam conversar mais. Com certeza. A gente falou aqui no canal, né, sobre isso, né? Cara, e é muito sério isso daí. A gente sabe que é um espírito que opera. E o inimigo é sujo, né, demais. Com relação a isso. Né? Então, assim, por exemplo, hoje eu não sou muito fã. Eu já não era antes fã de tecnologia, tá? Eu sou muito mais a parte pensante. Eu gosto do negócio mais manual, sabe? Eu não gosto muito de tecnologia. Mas eu tive esse problema 2 anos, 3 anos de casado.
que gerou a primeira discussão, a ponto de separação, e aí a Americana também teve esse episódio aí. Mas foram 2 vezes que eu tive esse problema, né? Vou considerar um problema porque gerou um desconforto muito grande. Com certeza, com certeza. O que vocês fizeram, Roberto, pra quem passa por isso? Eu achei muito legal você ter uma experiência boa. A gente também passa problema no casamento, né? Qual foi o momento de virada? O que vocês fizeram pra se conversar de forma digna de novo, de uma forma como Deus realmente nos ensina, né? Como que foi voltar isso, sabe? Como que foi organizar as coisas, tipo, sentar, vamos conversar, vamos se alinhar, vamos falar a mesma língua, remar pro mesmo lugar? Como que vocês fizeram isso? Foi oração? Cara, foi oração, sem dúvida, né? Primeiro eu costumo dizer o seguinte, precisa querer. As duas partes. Meio a meio, né? Porque assim, ó, se você remar para um lado e a pessoa remar por outro, já vai ficar remando embora, vai ficar virando. Deu ruim. Né? Então aí já é um problema que precisa resolver. Precisa querer. Os dois precisam querer. E cara, o casamento é todo dia você lutar pela mesma pessoa, brigar pela mesma pessoa, entendeu? Depois que a paixão passa, né? Assim, cara, porque o amor, quando a Bíblia fala sobre o princípio do amor, não é o amor que a gente tem hábito de falar, né? É o amor de 2 Coríntios 13, né? O amor é paciente, né? Ele suporta. Então, você tem que ter esse conceito do amor. Diário, o negócio tá falando, diário, né? O negócio é diário. E aí nós decidimos, né, estar juntos, e lógico que tivemos a ajuda de pessoas, né? Por exemplo, o pastor Leandro, que hoje é o nosso pastor, ele foi uma peça fundamental no nosso relacionamento, para que a gente pudesse estar junto de novo, né? Ele trouxe a gente mais para perto, levou ele mais para perto deles, né? Ele, a pastora, a esposa. Então assim, nós tivemos a ajuda de pessoas. Todo um trabalho, né? Não foi então, sozinhos, né? A pastora Valéria, uma mulher muito sábia, uma mulher do Senhor, sabe? Tem um conhecimento fantástico a respeito da palavra. Sempre ajudou, né, casais, sempre ajudou pessoas. Então nós tivemos essa oportunidade de ter conhecido esse casal que nos auxiliou. Mas se não fosse Deus, em primeiro lugar, né, e esse casal na nossa vida, hoje talvez a gente estaria separado. O amor não ia suportar essas situações contrárias. Vocês buscaram resolver, né? Isso que é importante, né? É isso que a gente vê hoje em dia, né? Muitos casais que cada um indo para um lado por conta de não querer ver o lado do outro e enfim, mas que Deus dê direção para cada um, né? Porque na verdade todo mundo passa por esse problema. Uma das coisas que eu vejo que hoje no casamento, eu sou totalmente contra isso, né? E se vocês praticam isso, não tô falando mal não, tá? Mas assim, eu aprendi dentro do meu relacionamento que não tem quantidade de dinheiro, por exemplo, né? Vamos partir para esse princípio porque o dinheiro é o mal da humanidade. Mal do século. Com certeza. Então assim, por exemplo, quando você começa a entender que não tem o meu dinheiro, o seu dinheiro, que é uma coisa só, as coisas mudam. Muda completamente. Quando você começa a entender que não é o seu filho, o meu filho, as coisas mudam. Então assim, essa parceria tem que existir. E hoje eu vejo que muitos casais não conseguem sobreviver ao casamento porque se apaixonaram, mas não se amaram a ponto de entender que vai ter dia que você vai acordar, você vai pro lado, a mulher tá com a cabeça desse tamanho, irmão. Entendeu? Sem maquiagem, desrosqueando os olhos, caindo pra mesma cara. Você chega, você olha no travesseiro, assim, um monte de cílios no chão, entendeu? Cara, faz parte do casamento. E hoje, quantas pessoas estão preparadas para viver uma situação dessa? Exatamente. Entra no casamento, mas vivendo como solteiro. Exatamente. E, cara, e assim, sua vida. Quantas divididas. E o casamento, se não tiver essa parceria, cara, essa mutualidade dos dois, assim, de servir um ao outro, sabe? Hoje, graças a Deus, minha esposa entendeu o princípio, né? Deus, família, sabe? Aquele quesito que Deus programou para que acontecesse da forma que Ele gosta, né? Então hoje minha esposa entendeu, ela é a organizadora, é a parte frágil, ela cuida da casa, ela cuida das crianças, me ajuda demais na loja. Cara, hoje a gente só chegou onde chegou, né, o Guilherme conhece mais ela, cara, ela uma baita uma vendedora, irmão. Entendeu? Então assim, briga pelos nossos ideais, temos sonhos, que por muito tempo esses sonhos foram interrompidos, porque
Você liga o automático, você vai ver assim, trabalha, ganha dinheiro, gasta, paga isso, faz, trabalha, ganha dinheiro. Cara, hoje não, hoje nós temos projetos para acontecer, nesse projeto que eu comentei com vocês antes da gente começar o podcast, que é um projeto que está no forno, a gente vai começar a dar sequência nele. Então assim, hoje, cara, nós lutamos um pelo outro, até porque somos só nós 4 aqui, então não tem como eu lutar por mais gente. Exatamente. Né? E ela, cara, parceirona. Eu posso falar pra você que eu acertei na... Casou certo. Sem jogar, acertou na Mega Sena sem jogar. Tá registrado aqui, tá gravado. O jogo do Tigrinho passou longe. Aproveita, Thalita, recorta aí. Corta, grava. Tá gravado já, né? Mas é bom, a gente... Vamos entrar na parte de empreendedorismo aí. Aproveitando o gancho. Você comentou sobre a loja. Como que surgiu essa vontade, além do acredito que o direcionamento que Deus deu para vocês, né, de vir para Americana, mas como que isso surgiu? Cara, minha esposa sempre foi do ramo, né? Sempre foi do ramo ótico. E eu trabalhava, pra você ter ideia, não tinha nada a ver. Embora eu não goste de tecnologia, olha como a ironia do destino. eu fazia toda a parte estrutural de cabeamento estruturado, né? A parte de TI, era eu que fazia a parte física. Entendi. Então, cabeamento de câmera, alarme, telefonia. Eu tinha uma empresa junto com o sócio, né? Que a gente fazia esse tipo de trabalho. Eu entrava com a parte braçal e ele entrava com a parte lógica, né? De fazer as configurações. Então, só que assim, tava saturado, né? De correria e tal. E antes da minha filha nascer, eu trabalhava numa empresa chamada Martin, que ela fica na Anhanguera. É um baita sem distribuição lá, é uma... Toda mulher que você fala em Martin sabe do que eu tô falando. E quando minha filha nasceu, pra você ter ideia, minha filha tinha meses, eu fui mandado embora. Mas eu fui mandado embora porque eu queria ser mandado embora. Eu já não estava mais satisfeito. No entanto, quando eu fui mandado embora, até chorei, sentei com a minha esposa, chorei, porque eu não estava aguentando mais a pressão. Eu sempre fui cara dedicado pro trabalho, mas eu acho que quando você se dedica demais, as pessoas não conseguem observar você como uma oportunidade. Né? Você se torna uma coisa meio que mecânica do operacional. Né? Então eu era esse cara. Só que assim, chegava na reunião de manhã, os caras não davam atenção pro líder. E quando eu falava, os caras paravam, pô, né, tamo junto, tal, não sei o que tem. Então isso começou a inflamar, gerar atrito, né, cara, o ego do líder. E aí, enfim, né, acabei sendo mandado embora em Martin, entrei com essa oportunidade de negócio com esse parceiro aí, só que também não estava muito feliz. E minha esposa, como ela sempre trabalhou no ramo ótico, nós temos alguns amigos hoje, né, que são amigos em comum, ela conversou com um amigo nosso que morava na cidade vizinha, cidade de Louveira, e ela falou pra ele, chama Ayrton esse cara, falou, Ayrton, você não quer ensinar, você não quer pegar o Roberto para trabalhar na sua loja, para ensinar ele? Olha só pra você como Deus é fantástico, né, cara? Porque a nossa intenção era eu aprender. Então ela falou pra ele, olha, vamos fazer o seguinte, você leva ele para aprender, você não precisa pagar nada pra ele, né, pra mim no caso. E aí ele falou assim, não, eu tô precisando de alguém lá. Eu falei, então, além dele vir trabalhar comigo, eu vou pagar um salário pra ele. Eu falei, pô, eu já ia de graça. Né, agora ganhando, vamos duas vezes. Blim na hora. Tamo junto. E aí comecei a trabalhar lá. Com 15 dias que eu trabalhava com ele, ele tinha 2 lojas, tinha uma no bairro Santo Antônio e na cidade de Louveira. E com 15 dias, 20 dias de trabalho com ele deixou numa loja sozinho. E ele é matuto, né? O cara do Mato Grosso, lá, brutão pra caramba. Aprendi a tomar tererê com ele. Tomava tererê o dia inteiro, mano. O dia inteiro. Gente finíssima. Saudades, gente finíssima, cara. E aí ele deixou a loja na minha mão e eu tive que desenvolver, cara. E às vezes eu atendi um cliente, eu vendi uma lente de óculos, eu ligava pra minha esposa, né? Falei, viu, eu vendi uma lente aqui no valor de tanto. Que lente que eu coloco? Que eu nem sabia que lente que eu ia colocar, né? E ela fala, não, coloca a lente tal, porque dentro do valor que você vendeu, né? Pô, você vendeu uma lente muito boa. Mas assim, eu só vendia. Eu expressava o número, ó. Se você comprar essa, X valor, então vai ser uma lente muito boa. Mas eu nem sabia o que eu tava falando. E aí numa desses atendimentos, entrou o meu sócio, o meu ex-sócio, né? Que
Foi o motivo do qual nós viemos pra cá. E ele entrou para fazer o óculos pro filho dele. E, coincidentemente, ele é, se eu não me engano, ele é padrinho de casamento da minha sogra. Ou alguma coisa do tipo, né? Então é um casal que a gente já conhecia há muitos anos. E ele entrou para comprar um óculos pro filho. E eu fiz o atendimento do filho e tal. E ele me veio com uma proposta de Polishop. Que na época era febre. Ele falou, Polishop. Cara, você vai lá, Polishop, aí você digita lá seu nome, pum, já tem a sua loja lá, né? E ele me veio com essa proposta. Eu falei, cara, vamos fazer melhor. Como eu já tinha visto os números, já sabia que o negócio era lucrativo, né? E eu sempre fui bom em números. Né? Nunca gostei de estudar muito não, mas sempre fui bom em números. Matemática era difícil passar perto de mim. A Thaíta brinca que quando ela abre as planilhas dela, ela fica até coçando a cabeça. Eu falo pra ela os números com precisão, assim, até com centavos, né, de quando a gente tá de venda. E aí esse cara entrou e tal, a gente começou a conversar. Ele falou, fala o seguinte, como a lente dele não vai ficar pronta hoje, eu vou deixar tudo acertado com você. Na quarta-feira eu venho, a gente sai pra almoçar, vem na hora do seu almoço, a gente sai pra almoçar, bate um papo ali e tal, e aí você me explica um pouco melhor o negócio. E aí eu vejo se de fato é interessante pra nós. Ele falou isso pra você? Ele falou pra mim. E aí passou uma semana, quarta-feira ele esteve lá, nós fomos almoçar num restaurante lá em Louveira. E eu expliquei pra ele, falei, olha, o número é assim, é vezes tanto e tal, assim. Ele falou, cara, o negócio é bom, só que vamos fazer o seguinte, vamos conversar com as esposas. Uma coisa é a gente conversar aqui entre a gente. Nós vamos ir lá, opa, peraí, aí depois liga, aí, minha mulher embaçou. Moiou, né? Borda a missão aí que... A ideia foi boa, mas azedou. Deu ruim. E aí a gente foi, aí eu saí no sábado do trabalho, falei minha esposa, falei, olha, eu vou passar a pegar você, a gente vai pra casa do Silas, chama Silas. E a gente se reúne com ele pra ver o que a gente vai fazer. E aí sentamos lá e tal, começamos a conversar, papai falou, então, eu tive com o Roberto, a gente conversou um pouco e tal, eu achei um negócio interessante, e ele tinha acabado de se aposentar de uma empresa que ele trabalhou desde os 15 anos. Nossa. Foi o primeiro emprego dele. Que era da Volkswagen, né? Ele trabalhou na Volkswagen por muitos anos, mais de 25 anos. Então ele tinha dinheiro para investir, né? E eu só tinha força de vontade pra trabalhar, mano, não tinha mais nada. E 2,50. 2,50. É um passo escolar. E aí nós sentamos pra conversar e tal, e ele falou, ó, vamos sim e tal. E como que a gente vai fazer essa sociedade? Vamos fazer 70-30? Eu falei, não. Então vamos fazer 60-40. Eu falei, não tem sentido. Matemática tá estranha. Tá estranho, você tem um dinheiro, a gente tem conhecimento, e aí? O que vale mais? Seu dinheiro ou o conhecimento que a gente tem? Se quiser 50-50. Falei, vou conversar com a minha mulher aqui. Pera aí, deixou ele na sala. Foi no quarto, assim, reservado e tal. E batendo papo com a mulher, daqui a pouco voltou. Falei, é o seguinte, vamos fazer 50-50. Vambora. Peguei a mão dele, fechado, vambora. Saí de lá, minha mulher falou, meu, você é doido. Que dinheiro que a gente tem? Acabar de casar, mano. Tinha um passarinho pra você no rabo. Tinha um carro velho que eu tinha conseguido trabalhando com meu sogro. Tinha ousadia, fé. Meu irmão. Aí, loucura, mano. Liga pra avó, liga pra um, liga pra outro. Conseguimos uma parte do dinheiro. E viemos embora. Pega uns agiotas que não bate, nem no mato, né? Só com a unha no máximo. Não, mas a avó da minha esposa foi, né, o vô é falecido já, ele faleceu na pandemia. O vô e a avó foi a peça fundamental, né, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E aí depois aconteceram várias outras coisas, a sociedade não deu certo, a gente pensou em voltar embora, né, aí entrou meu sogro na jogada, a gente acabou ficando por aqui e tal. E aí, graças a Deus, as coisas aconteceram, mas assim, o start principal, quem ajudou a gente foi a avó. Então a gente já saiu de lá até com a loja comprada aqui em Americana, pra você ter ideia. Nessa reunião. Né? E acho que pagamos na época 30 mil reais na época. E aí nós viemos já com esse negócio fechado. E eu continuei trabalhando nessa ótica ainda por um tempo. E aí depois migramos definitivamente para cá. E aqui estamos até hoje, 8 anos já lutando aí. E é uma decisão difícil, né, cara? Essa parte que você falou de... a hora que Deus fala assim, ó, abandona aí, que é a hora de você assumir a sua
A sua loja, o seu negócio. Como que você pode encorajar aí, Roberto, pessoas que estão assistindo? Porque muitos travam nisso, eu acredito, né? Tipo assim, a pessoa tem a capacidade, Deus está falando, só que chega na hora do sim, a pessoa... aquela coisa da estabilidade. Como vencer a estabilidade, assim, ou né, a desconfiança, cara? Cara, eu vejo isso muito nos dias de hoje, né? Essa questão da insegurança e estabilidade. É assim, do meu ponto de vista, primeiro, você tem que entender que o empreendedorismo no nosso país hoje, infelizmente, não é para amador. Vai cada vez mais difícil. Então, né? Assim, você acorda com a conta 10 pau negativa, daqui a pouco tá 5 positivo, aí daqui a pouco você tá devendo de novo. Pelo menos 50 mil. E eu costumo falar mesmo que é o seguinte: administrar uma empresa que tem dinheiro sobrando é fácil. Coisa. Beleza. Top. Você entendeu? Que é até fácil trabalhar, administrar. Agora, se aguentar a pressão do cotidiano devendo, é pra poucos. E a pandemia veio, cara. Quem sobreviveu é porque tinha sangue no joelho, cara. É porque muitos não abdicaram de muita coisa, né? Não se remodelaram e entrou em falência. Então, assim, eu costumo falar isso, que a administração de uma empresa hoje, ela depende mais da maneira com que você determina as situações, né, as estratégias que você cria, do que propriamente o dinheiro que você tem no bolso. Né? Então, assim, nós vivemos aí dias de loucura, mano. Dias de coisa de querer fechar a porta e ir embora. Então, assim, o empreendedorismo por dia mesmo. O empreendedorismo não é para amador, mano. Infelizmente, não é para amador. A pessoa tem que ter assim, o emocional tem que estar muito, né? Eu falo que o Rivotril tem que estar muito bem equilibrado, senão, cara, senão você não suporta. E hoje o que eu vejo? Eu vejo muito isso daí, né? Pessoas que têm um sonho e tem uma quantia de dinheiro, investe e não suporta a pressão, porque é pressão diária, mano. É pressão diária. É você passar a semana sem ter um tostão furado. Por exemplo, essa semana tive uma experiência, acho que eu não sei se eu comentei com você, né? Qual? Cara, eu tenho uma máquina aqui de montagem de óculos, e ela corta a base d'água. Rompeu uma mangueira lá, eu cheguei na segunda-feira de manhã, minha loja alagada. Mais de 20 pau de prejuízo. O piso pra você ter laminado, eu perdi tudo. Nossa. E aí, como é que eu ia suportar isso aí? Aí você pega uma semana onde carro quebra, fio fica doente. Tudo vai lá, tudo acumula, né? Aí você fala assim, poxa, mas peraí, eu não posso viver na dependência disso, cara. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E aí você tem que partir do princípio espiritual. O seu princípio espiritual tem que estar muito mais evoluído do que o seu princípio natural. Exatamente. Porque dinheiro vai faltar, cara. Em determinadas situações da sua vida vai faltar. Mas o que não pode faltar é a presença do Senhor. Então hoje eu só cheguei onde eu cheguei porque eu tenho esse princípio comigo, eu carrego isso comigo, cara. Tá ruim? Tamo junto. É Deus em primeiro lugar. Estamos vivendo dia de glória, é porque Deus permitiu, porque Deus está cuidando, porque Deus está honrando. Né? É lógico que a gente não pode associar a desgraça a Deus. A gente nunca pode fazer isso. Porque Deus não tem prazer em prejudicar o seu filho, né? O filho, irmão. Não tem. Isso daí foi uma fatalidade que aconteceu, por exemplo, esse episódio que eu tô te falando, que inclusive aconteceu agora essa semana. Né? E eu não posso. Minha esposa chorou, né? A mulher é mais sensível para essas coisas e tal. Eu tive que ficar 2 dias fechado. Pô, como é que o comerciante hoje fica fechado? E aí, se você não tá com psicológico bom, e aí? Cara, e outro, não tem dinheiro sobrando, mano. Não tem dinheiro sobrando. Se afundar. Se você tem dinheiro sobrando é outra coisa. Fecha aí uma semana, 15 dias, vamos... Coloca até um piso mais bonito. A gente ia trocar o piso mesmo? São 20 mil reais de prejuízo essa semana só da loja. Nossa, E aí você tem que estar sorrisando de orelha a orelha, mano. Não tem esse negócio. Então por isso que eu falo que hoje o empreendedorismo não é para amador. O cara tem que aguentar a pressão, tem que saber que vai ter hora que vai ter que sentar e chorar mesmo, entendeu? E a gente tá vivendo isso. Aprendendo a viver isso, mano, você se passa por qualquer situação. Tô passando pela prova dando glória a Deus. Tem alguma situação marcante para você? Você percebeu claramente a mão de Deus nesse período que você tá aqui? Cara, a evolução do nosso negócio.
O Senhor tem sustentado a gente desde quando a gente chegou aqui. Porque sem zero quem você é hoje, é isso, né? O cara que passou fome. Um cara que veio do nada. Né? Tá no patamar que eu cheguei hoje, eu já sou um cara privilegiado. Eu já posso dizer que tudo isso foi o Senhor que sustentou. Então, assim, passamos por pandemia, perdi familiares, perdi minha sobrinha com 28 anos, 27 anos. Nossa. Né? Perdemos o vô. O vô faleceu. A minha filha faz aniversário dia 3 de junho, o vô faleceu dia 19. Ele não viu minha filha mais nova, pra você entender. Então, assim, foram perdas extremamente importantes na nossa vida. Mas eu tenho visto a evolução de tudo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor disse que ia tirar a gente da cidade onde a gente mora, meio na parentela, para trazer numa cidade distante, onde Ele ia cuidar de nós, e isso Ele está fazendo. Então, irmão. Então, essa evolução, eu não tenho como não associar isso a Deus. Isso também é o primordial, né? Não esquecer dessa palavra, né? Exatamente. Nós não viemos embaixo, pensando na promessa, mas nós viemos debaixo de uma promessa. Então Deus vai honrar, fazendo a nossa parte, Deus vai honrar. Exatamente. Então eu vejo a evolução do nosso negócio. Até a minha esposa postou esses dias. Primeiro tava aquela trend, né, do Instagram lá, primeiro você começa, depois você melhora, você evolui e tal. Cara, ela postou uns negócios lá que eu falei, meu Deus do céu, tira essa foto aí, mano, pelo amor de Deus. Vai queimar o filme. Mas precisa acontecer, cara. Por quê? Para as pessoas entenderem. Né? De onde nós viemos, de onde nós chegamos e onde Deus vai levar a gente, mano, porque Deus não vai parar ali. O propósito de Deus, o projeto de Deus é grande. Agora, tudo tem que estar alinhado aos princípios não só cristão. Nós somos dizimistas e ofertantes, nós honramos o Senhor com as nossas primícias, com todos os nossos bens. Então o Senhor tem sido o primeiro lugar. Isso mesmo. Então a gente está tocando desse jeito. Priorizando o Senhor, né? Exatamente. E como vocês dividem lá, Roberto? Você tem alguma uma experiência para passar no sentido assim, você fica com a parte administrativa, ela com a parte de criação, de estratégia. Como é que é isso para vocês dividir o trabalho empresarial? Se entender, né? Dividir é meio difícil quando você tem uma Thalita junto com você, né, irmão? É meio difícil, porque a bicha é tinhosa, ela quer se meter em tudo. E aí um dia a gente conversando, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, porque teve um período que eu deixei a administração para ela. Entendi. E ela é muito impulsiva. Então ela vê dinheiro, ela quer pagar conta, ela vê dinheiro, quer pagar conta. Só que, volto a dizer para vocês, né, não que eu esteja ruim, mas a gente já viveu situações muito ruins. Certo. Onde não tinha, eu tinha dinheiro para pagar o fornecedor, e se eu pagasse o fornecedor errado, lascava tudo. Ruim. Já era. E por um período eu deixei na mão dela para entender que o processo é árduo. E hoje nós estamos muito bem resolvidos. Ela fica muito pouco tempo na loja, né, até por conta das crianças hoje. Mas ela cuida da parte de vendas, que é a parte dela, né, a parte comercial. E eu cuido da parte administrativa. Então nós dividimos isso. Tem que fazer isso, né? E estamos se dando muito bem. Hoje só escutava meu, amor, faz um pix, amor, faz não sei o que lá, paga não sei o que. Aí eu falei, não, deixa comigo. É só pix. É só pix, mas assim, a gente aprendeu a dividir essa administração. Então, hoje eu cuido da parte administrativa, né, de modo geral. Toda receita que chega, sou eu que determino para onde vai. É lógico que tem situações que eu pergunto para ela, o que você acha de a gente fazer isso? E a parte comercial eu não me meto. Eu sei vender, se precisar de mim no balcão eu vou atender com o maior prazer, mas eu deixei essa parte voltada para ela, porque é o que ela gosta de fazer, né? Então a gente dividiu a empresa desse jeito hoje. É isso aí, cara. Se não dividir, não. Querer fazer tudo não dá certo. É isso que eu ia falar. A administração de uma empresa não pode ser só em uma pessoa, focado só em uma pessoa, porque dependendo como for usando, né? E as diferenças meio que se completam, né? É lógico, você vai aprender a lidar, né? Sim. Mas é muito bom quando a gente aprende isso, né? Muito importante. Ô, Roberto, qual que você acha que é o maior diferencial da Óticas Thalita hoje, como loja? E voltado também para o cristianismo, como que você enxerga o diferencial da sua empresa? Cara, é assim, ó, nós buscamos sempre o conhecimento que tem no mercado. A parte de conhecimento e tecnologia, a gente está buscando constante. Então existem treinamentos constantes, né, com as meninas, com os nossos colaboradores. Existe um treinamento constante conosco mesmo, nós cobramos muito isso da gente.
Então o conhecimento que nós adquirimos nesses anos que nós estamos com a empresa, eu acho que é a base de tudo. E aí dentro da empresa, hoje, por exemplo, o nosso atendimento é humanizado. Embora nós temos a tecnologia, mas o nosso atendimento é humanizado. Certo. E lá, cara, eu tenho várias experiências com o cliente. Tem de chegar lá e sentar e a gente orar com ele. A gente ia perguntar isso, né? Tipo, cara, eu tenho várias. Orar com ele. Né? Que da hora, né, mano? Aconselhar. Cara, sair e assim, não pensa que a gente vai num cantinho reservado. Não, irmão, é ali, naquela hora. No balcão ali mesmo, né? Exatamente. Então, assim, nós temos esse atendimento humanizado. Nós nos colocamos no lugar do outro. E antes da gente vender um produto, a gente pensa como se nós estivéssemos no lugar, né, da pessoa para comprar. Do cliente. Então, a gente sempre oferece aquilo que a gente tem de mais qualidade dentro da realidade do cliente. Uhum. A gente às vezes quer vender uma lente de R$5.000 para um cliente que tem potencial para comprar 2. Cara, se você forçar a venda, ele vai comprar o de 5, mas vai se enrolar. E a nossa intenção não é gerar dívida, né? É suprir a necessidade do cliente. E uma das experiências, só para compartilhar com vocês aí, eu fui atender uma cliente e ela chegou lá com o óculos quebrado e tal, e conversando e cara, aquele dia eu precisava pagar um boleto, foi na pandemia. Aquele dia eu precisava pagar um boleto e eu falei, putz, cara, precisa entrar alguém aqui, e orando, Senhor, manda alguém e tal. De repente chega essa mulher, uma senhorinha já, filho, tudo bem, né? Aquela senhorinha que chama de filho, né? Chamou de filho, já ganhou o coração, né, irmão? Pode, às vezes já chama de vó, já quer pegar no colo, ai, que lindinha, né? Filho, então, a vó veio aqui, ela falou desse jeito, né? A vó veio aqui e tal. E, nossa, meu óculos quebrou, filho, ó, minha lente é grossa, meu grau é forte. Filho, não tem como fazer. Vê uma armaçãozinha bem baratinha aí. Aí, como que tá a minha cabeça? No valor do boleto, irmão. Falei, então eu vou procurar algo que fique dentro do valor do boleto. E vou negociar para que ela pague à vista, né? Pix ou, enfim. E aí começou a negociação, irmão. Eu lembro que o boleto era acho que R$600 que eu tinha que pagar. E aí conversando e tal, aí busquei alguns modelos que a lente dela encaixava, né? E encaixou. Isso também, né? Isso daí também. E encaixou exatamente na lente, na armação que eu precisava para dar o valor do boleto que eu precisava pagar. Falei, poxa, aqui já matei, cara, resolvi um monte de problema. Né? E aí conversando com ela e tal, não sei o que tem. Ela falou, quanto que é, filho? O Espírito Santo no meu ouvido aqui, ó. Nesse ouvido aqui, mano. Você não vai cobrar nada. Falei, cara, como eu não vou cobrar nada? Pensei comigo. Só vender, pô. Tá louco. O boleto batendo na porta. Precisava pagar, cara. Eu falei, Senhor, aí eu conversando com ela e tal. Aí a hora que eu fui falar o valor pra ela, o Espírito Santo de novo. Falei, você não vai pagar nada, você não vai cobrar nada. Você vai dar isso daí pra ela. E cara, eu, graças a Deus, eu nunca tive esse problema, cara. Eu sempre fui obediente, né? E eu costumo dizer assim, que se for o diabo tentando me sacanear, ele tá se lascando. Deus vai honrar porque eu ouvi a voz e eu abençoei alguém, né? E se tratando de dinheiro é mais difícil, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? E aí eu falei pra ela, não, esse dia irmão, eu confesso pra você que com uma dor no coração. Mas eu falei pra ela, não, isso aí não é nada, né? Vou te dar, vou te abençoar, eu falei pra ela. Meio assim, né? Mas eu vou te abençoar. Aí a hora que eu falei vou te abençoar, já veio alegria, irmão, no ambiente. A alegria tomou conta do ambiente, nós começamos a dar risada e logo em seguida começou a chorar. Falei, putz, agora tem que aguentar a chorar, né? Já levou meu dinheiro do boleto ainda. Aguentar a chorar aí é muita coisa, né? Aí eu falo pra você. Cara, e aí começou a chorar e ela explicou por quê. Falou, meu filho é dependente químico. Putz, aí mexeu comigo, irmão. Aí meu filho é dependente químico. Eu saí de casa hoje orando pro Senhor para que o Senhor pudesse me ajudar, porque o dinheiro que eu tenho eu não estava preparado para gastar com óculos. Eu tinha outras prioridades. E aí eu entrei aqui, né? Você me deu essa armação e tal. Eu falei, mano, fique em paz, né? Tal. Oramos junto ali e tal. Peguei o contato dela, visitei o filho dela por um período e tal. Ele virou cliente nosso, inclusive, depois. E aí o boleto, mano, tinha o boleto pra pagar, e aí como é que faz? Aí você fica naquela, entra na conta, vê se tem dinheiro, entra na conta. Aí, cara, uma pessoa
um cliente nosso que já estava devendo há um tempo, fez um pagamento. Cara, e era exatamente o valor do boleto. Nossa, mas isso é muito louco, cara. Aí eu falei, beleza. Aí eu peguei o boleto, fechei a loja um pouquinho mais cedo, peguei o dinheiro, né? Saquei em dinheiro, porque para pagar na caixa, na lotérica tinha que ter cartão, muita burocracia. Fui lá, saquei o dinheiro, cheguei lá com o valor do boleto e o boleto. Aí entreguei pra menina por baixo do vidro lá e tal. Eu falei, eu dei o dinheiro lá, falei, eu vim pagar esse boleto. Era tipo assim, a lotérica tava fechando. Fiz minutinhos finais. Cara, ali. Aí entreguei pra ela foi lá, pip, já tá pago. Olhava na tela, olhava no boleto, olhava na minha cara. Pip, olhava na tela, olhava no boleto na minha cara. Falei, moço, esse boleto tá pago. Falei, mas como assim, moço? Quem pagou isso aí? Falei, eu tô com o dinheiro na mão, hein? Falei, esse boleto, cara, e assim, foi a hora exata que eu estava com essa mulher. Era 9h20 da manhã. Nossa. O boleto foi pago 9h20 da manhã. O boleto tá pago. Louco. Louco. Meu Deus do céu. Me ensinar Deus. Completamente. Esse Deus peguei o boleto, peguei o dinheiro, peguei tudo. É muito bom. Eu vou embora esperar a próxima experiência. Tô arrepiado aqui, mano. Cara, e assim, essa é uma das experiências que nós vivemos lá, sabe? Por isso que eu falo que hoje o nosso negócio não é só um negócio. Entende? Ali a gente sustenta ministérios, né? A gente contribui com a obra do Senhor. Tem algo por trás, né? Cara, não é simplesmente uma ótica. Então assim, não é uma coisa que vai fechar. Um dia eu acordei, eu vou fechar e acabou e vou embora. Não. Enquanto o Senhor estiver cuidando de nós, enquanto o nosso propósito dele, né? For da vontade do Senhor, isso vai acontecer, irmão. Nossa, essa cara. é uma das experiências. Eu tenho N experiências para contar pra você nesse nível aí. Cara, demais, meu. Bom, eu ia até perguntar mais sobre isso, mas pelo tempo nós vai ficar aqui conversando. Eu só ia falar pra você, aliás, pra quem tá assistindo, um conselho pra quem, ou pro cristão que quer empreender, né? Isso tipo mesmo, assim, eu tava esquecendo, perdoe. Não, tipo assim, a gente vai... Não, depois de um testemunho desse, pelo amor de Deus, cara. E assim, que conselho você dá, cara, pra esse cristão que quer empreender, mas tem medo, tem receio pelas coisas que a gente falou agora, as coisas não estão fáceis, tá tudo muito caro. Meu, a gente quer estabilidade, o ser humano tende pra ir pra esse lado. Que conselho que você dá pra um cristão que quer empreender hoje? Cara, eu penso assim, dependendo do segmento que ele quer atuar, é muito complexo. Então, um conselho que eu daria para ele hoje é estruturar o conhecimento no nicho que ele quer atingir. Porque hoje, por exemplo, né, eu tô com 43 anos, eu tenho um conceito de tudo aquilo que eu vivi. E eu vejo que a galera de hoje, a molecada mais nova de hoje, eles querem partir para o mais fácil, para redes sociais, né? Para virar youtuber e tal. E que eu não tenho nada contra isso, cada um faz o que gosta e tá tudo bem. Mas eu acho uma coisa muito arriscada na atual situação que a gente vive. Embora algumas pessoas que a gente conhece deu certo, tá tudo bem, tá ganhando dinheiro. Mas eu acho que o psicológico precisa estar preparado. Exato. E ele precisa conhecer daquilo que ele quer fazer. Tem que ter porque pode vir uma pandemia aí. Pode vir vários fatores, irmão. Entendeu? Não é só a pandemia, né? O centro de Americana, por exemplo, o aluguel é muito caro. O centro de Americana são tá se tornando inviável. 10 donos, 15 donos, que é do centro todo. Então você encontra dificuldade, N dificuldade, vários fatores, de vários sentidos. Então hoje o conselho que eu dou é conhecer o produto que ele está querendo trabalhar, conhecer a área que ele está querendo trabalhar, verdade, né? e trabalhar o psicológico dele para quando vir um dia ruim. Porque o dia ruim vai chegar, irmão. Para qualquer pessoa, vai chegar o dia ruim. Então esse é o conselho que eu daria hoje, para estruturar a mente e o conhecimento, né? E tendo um conceito a respeito de Deus, mano. Tendo Deus ali como a base de tudo. Como primordial de tudo, né? Sempre, primordial, É interessante. Show. Roberto, a gente tem um novo quadro aí, que é a Inteligência Artificial Pergunta pra você. Certo. E a gente tem umas perguntinhas aqui, só pra gente descontrair, já chegando próximo de encerrar, né? Então a gente... Passou rápido, hein? Passou rápido. E a conversa então, foi boa, né? Então passou rápido mesmo. Então a Inteligência Artificial pergunta pra você.
Então, essas perguntas, né, André? É tirado, é aleatório, tá? A gente joga lá e aí a gente tira do jeito que tá e você manda o que vir na sua cabeça. Bora lá. De bate pronto. Se Jesus multiplicasse algo para você, no seu negócio, no caso, você preferiria óculos, cliente ou venda? Tipo, estoque, né? Vamos dizer, estoque, né? Na verdade, isso é um conjunto de coisas, né? Mas venda, eu acredito que venda, né? Porque na verdade as três coisas dependem uma da outra, né? Mas venda. Porque venda gera lucro e lucro, né? Não tem dúvida. Uma tá atrelada a outra. Respondi certo ou não tem uma resposta. É o que vinha na sua cabeça. É o que vinha na sua cabeça. Até quando eu tava lendo, eu também pensei em vendas, porque automaticamente eu sei que uma tá atrelada a outra, porque, mas assim, acho que o principal... de óculos, eu não consigo vender, né? Então... Você podia falar cliente, mas nem sempre um cliente, teoricamente, é uma venda. Vai finalizar uma venda. Exatamente. Vai dar reflexão. É muito legal, porque a gente fez isso com o Ita, né? A gente recebeu o Ita aqui. E aí, parecia uma pergunta simples, mas as reflexões dependem da pessoa. Agora você falando assim, já muda o conceito, porque cliente, se não tiver cliente, não tem venda. E não tem como vender um óculos. Né? Mas a venda, eu acho que é o que, cara, que todo finaliza tudo, né? Busca. Né? Um bom negócio ali, uma boa venda Vixe, é top. Hoje, por exemplo, foi um dia muito bom pra gente, graças a Deus. Amém. Pra você, o que é mais difícil? É enfrentar o gigante como Golias ou passar 40 anos no deserto? Enfrentar um gigante como o dele. Com Golias ou passar 40 anos no deserto? Cara, eu acho que enfrentar o Golias, né? Acho que enfrentar o gigante, mano. Você acha? Eu acho. Porque 40 dias no deserto tá todo mundo junto, 40 galera. Anos, 40 anos, cara, é terrível. Mas eu acho que tá com a família, tá todo mundo junto ali, vida, né? Cara. Eu não vou aguentar me ver. No deserto. Não, sozinho? Você vai estar no deserto. Então vamos enfrentar. Eu vou deixar o a ilusão lá de ótica, você vai. Olha, atrelando a ilusão de ótica. Você vai achar que é água, não tem água. Eu saí querendo pular na areia. É areia. Não sei não. Não, eu achei que tava baseado no povo do Egito, né? Mas se ficou no deserto sozinho. Até tem, porque eles começaram a reclamar lá. Então, não, mas aí, se fosse com a família inteira, aí dava pra tocar. Tinha alguém pra dar uma. Mas sozinho não dá. Aí eu enfrentaria. Qual praga do Egito você definitivamente não gostaria de experimentar nem por um segundo? Eu acho que é a morte dos primogênitos, né? Mano, essa daí eu acho que até arrepio. Não dá, né? Essa daí. Não dá. Acho que. Não tem essa nem... aí acho que água em sangue. Gafanhoto. Água, Você coloca com mel. Mas imagina um trilhão de gafanhoto. Gafanhoto com mel. Já vira João Batista agora. Dá pra dentro. Não, eu acho que é a prova do primogênito, né, mano? Cara, eu acho que perder... Né? Não, você tá louco. De perder tudo é ruim, né? Não é mensurável. Na verdade, assim, a gente que se tornou pai, né? Porque se não fosse isso, eu deixava tu morrer mesmo. Aí eu ia na água também. Manda bala. Mas hoje eu sou pai, né, mano? Aí com sangue ali, acho que pra mim seria o segundo ali. Eu pensei nesse daí, do primogênito. Sim. Sangue. Difícil. É você agora, né? Se você fosse chamado para uma missão difícil, né? Você preferia ser Jonas, que ficou no ventre do peixe, né? Ou Daniel na cova dos leões? Qual desafio você optaria? O de Jonas ou de Daniel? Eu tenho o meu aqui, mas você... Cara, assim, conhecendo as histórias, né? Eu acho que é de Daniel. Conhecendo as histórias. Porque assim... Sem saber o final, vamos dizer, né? Como a gente já conhece a história... Perdão, sabendo o final, eu optaria por Daniel. Sim, até Daniel, mano. O leão fez jejum, mano, do meu lado. Então. E a pessoa senta na cova lá... Imagina Daniel coçando a cabeça do leão. Virou um gatinho bichando na hora. Você tá... Isso é verdade. Eu acho que é unânime essa. Até porque eu acho que Daniel teve... não comparando experiências, né? Mas Daniel teve uma experiência muito mais profunda com o Senhor do que Jonas. Jonas, ele foi desobediente. Então eu acho que partindo do princípio de desobediência já não me encaixaria. Exatamente. Viu? Vamos lá, para a última. Se pudesse escolher um superpoder bíblico, preferiria a força de Sansão ou a sabedoria de Salomão? A sabedoria, né?
Aí, ó. Essa aí pra você ver. Não, sabedoria é tudo, né, irmão? Quem tem conhecimento tem poder. Exatamente. Não tenha dúvida disso. Querendo ou não, a sabedoria gera força. Exatamente. Exato. Porque a força literalmente pode ser, não seja do braço, né, irmão? Exatamente. É mais importante é a sabedoria. Eu sou a favor de um bom livro, por exemplo, de um bom conhecimento. Você ia falar de às vezes usar a força. Ele falou que não. Pô, chegando no final do episódio, né? Então, eu sou a favor de usar a força. Embora eu era meio bruto, assim, mas não... Eu era aqueles caras que falava grosso, mas se batesse o pé, eu ia embora. Correr. Só não fala eu tava latindo, bateu o pé e corre. Mas sabedoria é tudo, né? Cara, muito bom, velho. Mano. Roberto, a gente tá encerrando. A gente agradece a oportunidade de... Eu particularmente de te conhecer, o Gui já te conhece aí. Não, mas escutei muita coisa aqui que eu não sabia, cara. Muito bom. E muito obrigado por esse tempo aí. Sabemos que nos últimos dias tem se tornado difícil tempo de sentar na mesa, trocar uma ideia aqui. E agradecemos de coração mesmo. Dias assim, né, cara? Eu acho que hoje, eu tenho certeza que a humanidade ela só não parte para um princípio onde o amor ele vai subestimar qualquer outro sentimento, porque nós estamos presos nessa corrida do dia a dia. Exatamente. E aí vem essas questões, né, que a gente vai levantar aqui, que depois uma outra situação vocês vão levantar, que é a que a gente estava falando antes de ligar as câmeras, né? Dessas loucuras de bebê reborn, bebê, né? Cara, isso daí E tá entrando por um caminho que é totalmente errado. É a falta de amor, Exato. Falta de amor pelo próximo. Né? Então, e na Bíblia fala, né? Cara, eu sou apaixonado por essa palavra. Mateus 24:10. Sim. Eu sou apaixonado por isso. Né? Onde ele relata situações do qual nós estamos vivendo hoje. O amor de quase todos já se esfriou. Porque as pessoas estão muito no automático. Exatamente. O sentimento acabou. Mas a gente pode perceber qual as pessoas buscam preencher é nítido preencher um vazio. Todos nós temos um vazio. Sim. É preenchido por Cristo. E é nítido, né? É muito nítido. A cada mês, ano, cada temporada, eles mudam algo para se auto-preencher. Tipo, vai pulando, né? Antes era os animais, agora é bebê reborn, daqui a pouco, tipo, vai pulando. Eles estão buscando saciar em algo né? que não vai ser saciado por nada, irmão. A não ser Cristo. A não ser Cristo. Então a gente tem esse princípio, a gente tem esse conhecimento. É nítido, né? Exatamente. Então, muito bom. Isso aí. Oração? Isso aí. Você ora, fazendo favor. Os empreendedores, pedindo, os empreendedores cristãos. Olha, eu tenho certeza que esse projeto de vocês aí já é um sucesso. Né? Vocês já estão numa caminhada aí. Eu fiquei feliz de ver o projeto de vocês aí. Né, que seja fonte de inspiração para muitos que querem atuar nessa área. A gente começou, até você falou de começo, né? Tem um vídeo, se você quiser assistir, inclusive, tá disponível, né? Eu e o Aldrin no quarto lá que hoje é da filha deles, né? A gente totalmente assim, meio que gaguejando, tipo, sem nada, verdade, né? Tudo tem um começo, porque na verdade gera uma ansiedade, um desconforto no início. Depois vai soltando, você fica... Até por ser algo que não era habitual nosso, né, mano? A gente tava entrando... a gente nunca foi direto. A gente entrou num nicho que totalmente tava fora do nosso... Foi obediência também. Exato. Exatamente. Então Deus trabalha. Deus honra. Bem, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que nós falamos nesta noite, Senhor, neste lugar. Pai, sabemos que a direção vem do Senhor, ó Pai, e nós queremos honrar o Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Quero pedir, ó Pai, em nome de Jesus, pela vida do Aldo, da família dele, do Guilherme, da família dele, esposa, filhos, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando, Senhor, honrando a vida deles. Senhor, em nome de Jesus, honrando os patrocinadores, Pai, nós declaramos que venham mais, Senhor. Amém. Não para adquirir riqueza somente, mas para que possa investir no reino do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, este projeto, Pai, no qual tem dado certo, Senhor. Nós temos visto a mão do Senhor nesse lugar e nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, cuide de nós. Livra-nos, Pai, de todo mal, Senhor, voltando para casa. Senhor, nós sabemos que nosso inimigo ele é astuto, mas nós temos um Deus que cuida de nós, Pai. Sim, muito obrigado por este tempo, por tudo aquilo que foi falado neste lugar, ó Pai, neste ambiente. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, leva-nos de volta para casa,
com sabedoria, são e salvo de toda investida de Satanás, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 E aqui nós temos um brinde. Um pequeno mimo aí. Um pequeno mimo da Luciana, culinária afetiva. Isso aí, mano. Você vai ter o privilégio de experimentar aí. Eu vou falar pra você, cara. E eu garanto pra você que você não vai. Isso aí, eu garanto que você não vai se arrepender, mano. É gostoso demais. Muito obrigado. Gostoso demais. Agradecer a Luciana. Saboreado. Quero ter a oportunidade de conhecer ela, né? Um dia aí, quem sabe. Com certeza. Aproveita. Mas obrigado pelo convite, mano, obrigado pela. Muito obrigado. Muito obrigado. E tamo junto, precisa da gente, irmão. Tamo aqui. Um ajudando o outro aí. Isso aí. Né? Me fortalecendo pelo reino. É isso aí. Muito obrigado. A vocês que chegaram até aqui, o nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém. Que Deus continue os guardando onde quer que for. E como a gente falou no início, não deixa de nos seguir aqui no YouTube, compartilhar, ativar o sininho. Já dá o like. Isso aí. Se você lá no início lá não deu o like, agora a oportunidade chegou. A gente passa pra ti, então fica aqui o nosso muito obrigado, que Deus os abençoe. É isso aí. E é isso aí. Vamos na caminhada com Cristo. Forte abraço pra vocês e valeu. Até mais. Valeu.